Imagine revisar imagens de uma câmera de segurança no meio da floresta. Tudo parece normal. Árvores imóveis, silêncio quebrado apenas por grilos e o farfalhar do vento. Mas então, algo se move atrás das árvores. Não é um animal comum, nem um urso, nem um homem. É gigantesco, deformado, como se fosse feito de outra coisa. E quando você volta para o local da gravação, não há rastros, nenhuma pegada, nenhum galho quebrado, só o silêncio. Um silêncio tão pesado que parece te olhar de volta. Agora pensa, e se várias pessoas em lugares totalmente diferentes do mundo capturassem exatamente o mesmo tipo de criatura? Criaturas que surgem do nada e desaparecem no mesmo instante. Como fantasmas de carne, como erros na simulação. São montagens geniais, experimentos secretos ou algo muito mais antigo e proibido voltando à superfície? Seja bem-vindo ao canal Como Assim? Onde a realidade escorrega pelos dedos. Curte mistérios que ninguém explica? Então já deixa seu like, se inscreve e compartilha com aquele amigo que adora duvidar da lógica do mundo. Hoje a coisa vai longe, muito longe. E talvez sem volta. Tudo começou com vídeos soltos na internet. Postagens anônimas em fóruns obscuros, câmeras de segurança em regiões isoladas, florestas da Romênia, desertos do Novo México, terras geladas da Sibéria. Em cada lugar, o mesmo padrão. Uma criatura gigantesca de aparência antinatural surge por segundos e desaparece. Como se estivesse atravessando o nosso mundo. Mas o mais estranho, nenhum som, nenhum impacto no solo, nada. A criatura atravessa o ambiente como uma sombra sólida e deixa o silêncio ainda mais profundo. Um dos registros mais perturbadores veio da Escócia, em 2021. Uma câmera térmica numa floresta captou algo com mais de 4 metros de altura, com membros que se curvavam para trás, como os de um cervo, mas com braços humanos no lugar da cabeça. A criatura se moveu lentamente por entre as árvores e então evaporou. Não correu, não fugiu. Sumiu como se tivesse sido deletada da realidade. E o pior, 12 horas depois, a floresta ficou completamente muda. Nenhum animal, nenhum inseto. Como se tudo tivesse fugido de algo que a gente não deveria ter visto. Na Bolívia, um caso semelhante. Uma câmera que monitorava o rebanho de alpacas gravou uma criatura de pele opaca e brilhante, parecendo pulsar como se respirasse por todo o corpo. 2 minutos depois, o vídeo trava. E quando volta, o bicho já não está lá. Mas uma sombra estranha se move no fundo da imagem, como se algo ainda estivesse observando. Mesmo depois de desaparecer, esses vídeos foram analisados por especialistas em CGI, peritos forenses, até militares aposentados. E o mais curioso, nenhum deles conseguiu afirmar que era montagem. Alguns disseram, se é falso, é mais avançado que tudo que temos em Hollywood. Outros ficaram em silêncio, mas todos saíram com o mesmo olhar. Aquele tipo de pavor que só aparece quando a mente não consegue entender o que os olhos viram. E aí vem a pergunta inevitável, se fossem só montagens, por que os vídeos somem? Por que os perfis que postaram isso somem junto? E por que testemunhas próximas desses locais relatam barulhos, falhas no tempo e náuseas inexplicáveis? Sério, tem algo errado nesses lugares, muito errado. E o que vem a seguir é ainda mais desconfortável. Se você acha que os vídeos já são perturbadores, espere até ouvir sobre quem estava lá. As testemunhas desses eventos, aquelas que viram com os próprios olhos, nunca mais foram as mesmas. Algumas simplesmente desapareceram, sumiram do mapa, tipo fantasma. Outras, mesmo encontradas, já não eram elas mesmas. Andavam em círculos, murmuravam coisas sem sentido e repetiam frases estranhas como se tivessem visto algo que não cabe na mente humana. Um dos casos mais famosos é o de Liam P., um guarda florestal canadense. Após relatar a aparição de uma criatura com olhos onde não deveriam existir, ele largou o trabalho, queimou todas as roupas e se mudou para um trailer isolado. Hoje vive sozinho, fala pouco e nunca mais entrou numa floresta. E não foi só ele. Na Rússia, 2 caçadores amadores registraram uma coisa branca e sem rosto atravessando um lago congelado.
sem afundar no gelo. Eles estavam em choque. Dias depois, um deles foi encontrado nu, no topo de uma árvore, murmurando em uma língua que ninguém conseguiu identificar. O outro desapareceu. Deixou o carro ligado, a porta aberta e o celular gravando em loop. O que sobrou foi uma gravação de 12 minutos com um som que parecia um canto, mas não humano, tipo um coral distorcido de vozes que não respiram. Relatos como esses se repetem com frequência assustadora. E tem padrões estranhos. Muitas vezes, a pessoa sente náusea antes de ver a criatura. Depois, ela sente que não está mais aqui, como se a realidade estivesse distorcida. Algumas relatam buracos no tempo, como se minutos tivessem virado horas, ou o contrário. E quase todas falam de uma sensação horrível, como se algo estivesse olhando de dentro da cabeça delas. Uma presença invasiva, mas silenciosa. Como se a criatura não apenas surgisse, mas entrasse na mente de quem a vê. Essas pessoas foram desacreditadas, chamadas de loucas, internadas, mas os detalhes que contam são quase idênticos, mesmo entre testemunhas de países e línguas diferentes, como se tivessem lido o mesmo roteiro impossível. Ou pior, como se estivessem sendo usadas para contar uma verdade que ninguém quer ouvir. E se elas não estiverem loucas? E se forem apenas as primeiras vítimas? Agora, vamos falar do elefante na sala, ou melhor, do monstro na floresta. Porque essas criaturas não fazem sentido. São seres que parecem ter sido montados com partes de outros seres vivos, mas sem nenhuma lógica biológica. Algumas têm membros que se movem como serpentes, mas com articulações de felinos. Outras não têm olhos nem boca, mas conseguem ver e farejar como predadores. Há uma delas, flagrada no Alasca, que tinha braços longos demais para seu tronco. E no lugar da cabeça, um espaço vazio, onde algo flutuava dentro, como um cérebro, exposto, mas vivo, pulsando. A ciência não tem explicação. Zoologistas dizem que não é possível. Biólogos chamam de fraude, mas sem provas. E sempre há um padrão. Quando essas imagens surgem, os especialistas desaparecem ou se recusam a comentar. Sério, parece coisa de filme B de terror. Mas os vídeos estão aí e são realistas demais para serem CGI caseiro. Inclusive, há algo nessas criaturas que vai além do físico. Muitos descrevem uma sensação de que elas sabem que estão sendo observadas. Tipo, elas veem quem está vendo o vídeo e o mais perturbador, elas não atacam, não fogem, elas só olham, ficam ali, paradas, como se estivessem analisando ou esperando. Mas esperando o quê? E por quê? Alguns teóricos acreditam que essas criaturas não são seres vivos no sentido clássico. Seriam manifestações, entidades temporárias que aparecem quando a realidade falha. Outros acham que são antigas, muito antigas, que sempre estiveram aqui. Só que agora, algo está trazendo elas de volta. E talvez a gente esteja invadindo um lugar onde nunca devíamos ter pisado. Sempre que um desses vídeos começa a viralizar, algo estranho acontece. O conteúdo some das redes, os perfis que postaram, deletados. E pouco tempo depois, helicópteros aparecem nas regiões dos avistamentos. Com frequência, são helicópteros pretos, sem identificação. E junto deles, grupos armados com trajes que mais parecem saídos de filmes de ficção científica. Máscaras fechadas, dispositivos que emitem sons estranhos e a ordem clara para quem se aproxima. Afaste-se. Área de risco biológico. Mas não há vazamento, não há doença, não há nada visível. É como se o perigo fosse o próprio local, ou o que passou por ali. Testemunhas dizem que os militares não estão investigando, estão limpando, removendo vestígios e às vezes até pessoas. Há casos em que moradores locais relataram luzes no céu e sons subterrâneos antes das aparições. E pouco depois chegaram os militares, com caminhões, equipamentos que escaneiam o solo e ordens para evacuar a área, sem explicação, sem retorno. Por que tudo isso? Se fossem apenas animais mutantes, por que tanto segredo? E se não forem animais? E se forem visitas? Ou pior, vazamentos? Histórias semelhantes estão registradas em textos antigos. Civilizações perdidas falavam de criaturas que vinham da Terra, mas não eram da Terra.
Povos das montanhas do Himalaia desenhavam seres com vários membros, sem rosto, que surgiam após rituais proibidos. Na Amazônia, tribos relatam entidades chamadas Otka, seres que vivem no mundo do sono, mas às vezes atravessam o nosso plano por fendas invisíveis. O mais perturbador? Os desenhos dessas tribos se parecem com os vídeos modernos. Documentos apócrifos medievais, nunca aceitos pela igreja, falam de corpos sem alma, mas com fome, e descrevem seres que atravessam o tempo como água atravessa os dedos. Seriam apenas mitos? Ou seriam relatos reais que foram escondidos porque o mundo não estava preparado? Alguns estudiosos afirmam que essas criaturas já vieram antes, em momentos de colapso, guerra ou desastre, e que a humanidade esqueceu ou foi obrigada a esquecer. Mas agora elas estão voltando e talvez nunca tenham ido embora. Agora vem a teoria mais inquietante. E se essas criaturas não estiverem vindo de outro planeta, mas de uma dimensão paralela? Uma realidade que coexiste com a nossa, mas separada por um véu. Um véu fino, frágil, que em certos momentos se rompe. Cientistas da área de física quântica falam sobre falhas na matriz. Eventos onde o espaço-tempo parece se dobrar como um papel molhado. Nesses pontos, as leis normais deixam de funcionar e o que está do outro lado pode atravessar, por acidente ou por vontade própria. E se essas criaturas forem os habitantes desse outro lado? E se o nosso mundo estiver com rachaduras invisíveis? E se o que a gente chama de realidade for só uma camada de muitas? Você já sentiu que algo estava errado, mesmo sem saber o quê? Que a realidade te encarava de volta, como um espelho rachado. Talvez a resposta não esteja em outro planeta, mas aqui mesmo, debaixo dos nossos pés, dentro dos nossos sonhos, ou no espaço entre um segundo e outro, onde algo nos observa. O que são essas criaturas? Erro da simulação? Experimentos ocultos? Ecos de um tempo esquecido? A verdade é que ninguém sabe, mas uma coisa é certa: elas estão aparecendo cada vez mais, e cada vez menos pessoas estão rindo. Feche os olhos por um instante. Agora imagine você sozinho, numa estrada vazia, e uma dessas coisas surge na frente do seu carro. O que você faria? Se curtiu esse mergulho no inexplicável, deixa seu like, comenta aqui o que você acha que são essas criaturas e se inscreve no Como Assim, o canal onde a realidade sempre tem um lado escondido, porque às vezes o maior mistério é o que a gente finge que não viu.